CPQ. Oi, galera! Bem-vindos a mais um episódio do CPQ. Cinema pra quem? Pra quem não são chegados. Eu sou a Soju e eu tô aqui hoje com Moana Oi, galera, tudo bom? e Silas. Se apresente, Silas. Oi, eu sou... não sei quem sou eu. Eu me considero aspirante a cineasta, né? Recém-graduado em cinema e audiovisual pela UFPE, tentando superar essa pandemia e fazer filmes. Temos o nosso primeiro participante homem. Que honra. Tá, a gente não veio falar sobre o BBB hoje, mas tem um pouco a ver. A gente veio falar sobre Babu Santana e as suas obras. Antes eu queria deixar claro que a gente não tem nada contra a Thelma. Inclusive eu adorei que ela ganhou. Mas esse podcast não é sobre ela e é sobre o Babu, porque não faz muito sentido, né? Tipo, o pessoal normalmente faz programa sobre quem ganhou. Mas como o nosso foco é cinema e o Babu é ator, a gente vai falar dele. Nosso Até foco é porque- audiovisual. Exato. E o Babu tá nesse meio, então a gente vai falar sobre ele. Agora vamos dar uns recados aqui. Vocês podem ouvir a gente nas principais plataformas, como Spotify, iTunes, Cashbox, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Vocês podem encontrar a gente também nas redes sociais. A gente tá no Instagram e no Twitter como Cinema Pra Quem. E aí vocês podem mandar um e-mail pra gente também no cinemapraquem@gmail.com. Se você não concordar com o que a gente disser, achar que a gente esqueceu de alguma coisa, achar que a gente falou besteira, quiser agradecer ou falar qualquer coisa, manda e-mail pra gente, por favor. Acessem também o portal Pixel Up nas plataformas de podcast e também no site portalpixelup.com.br. Vocês podem falar comigo pelo Instagram e pelo Twitter, Rodiador. WHODIADOR. Rodiador. Ou podem falar comigo no Instagram ou no Twitter também, @MoanaRaquel. Isso mesmo, só o meu nome mesmo. Silas_Guilherme e o Instagram Silas_S Guilherme. Bom, gente, não tem como a gente falar sobre o Babu sem falar sobre representatividade. E eu queria trazer aqui uma conversa que ele teve com o pessoal da Casa do BBB, antes da gente encerrar essa história de vez. Eles estavam numa conversa sobre alguma coisa e aí chegou a esse momento. Tanto é que pessoas de pele preta não era chamada de negro, era mouros, era africanos, qualquer coisa, menos negro. Negro vem de nigro, do grego, que é inimigo. Sério? É por isso que eu renego esse nome, por exemplo. Tem gente que não fala. Negro é inimigo. Se você pegar negro no dicionário português, é o que não remete luz, funestro, sinistro. Negro não tem uma atribuição positiva a essa palavra. Então qual é o certo? Pra mim, preto. Preto. Então a gente queria só trazer uma das coisas aqui que é muito importante se falar antes de qualquer coisa. E vamos continuar, por favor, Soju. Na verdade, eu não sei. Silas, o que você acha dessa... Dessa afirmação dele. Eu fiquei sabendo disso, eu vi as notícias quando saiu, né, assim, teve repercussão essa fala dele e tal. Eu acho interessante, acho curioso. Eu vou ser bem sincero, eu não concordo completamente com dar tanta importância assim à etimologia das palavras, mas eu entendo quem faz, acho que cada um tem que se conhecer e saber como prefere ser tratado e tal. Mas eu não concordo tanto com essa importância toda que se dá à etimologia das palavras, porque no dia a dia a gente não está pensando de onde veio, qual o significado da palavra em latim ou em tupi-guarani que deu origem a um termo que a gente usa no cotidiano hoje. Mas eu entendo a colocação dele e acho que ela é válida porque, querendo ou não, a linguagem influencia muito no modo como a gente se sente, como a gente se relaciona com as pessoas e tal. Então eu vejo isso como uma coisa muito pessoal, sabe? Alexandre da Silva Santana cresceu no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Começou a trabalhar cedo e já fez diversas coisas. Trabalhou em barraca de praia de Ipanema, já fez faxina, foi pedreiro, aderecista de escola de samba e eletricista. O pai dele trabalhava como segurança no Teatro Fênix, onde a Globo gravava algumas de suas produções, e ele às vezes ia nos programas. Nessas idas aos programas de auditório, um casal de tios sempre incentivou ele a consumir cultura, iniciar seu interesse na carreira artística, etc. Começou a atuar no Teatro Nós do Morro em 1997. Tá até tatuado no braço dele, né? O Nós do Morro. Eu acho que esse teatro fez diferença não só na vida do Babu, mas de muitas pessoas que moram nas comunidades. E
Inclusive, eu acho que todo mundo que participou do Cidade de Deus, ou grande maioria, fazia parte desse teatro. Seu primeiro filme lançado foi Cidade de Deus, onde faz um personagem menor, na verdade bem pequeno. E quase não Eu aparece. só soube que era tipo, ele 15 porque eu já segundos. tava naquela de tipo, quero achar o Babu nesse filme. Cadê o Babu? Cadê o Babu? Procurando o Oli, né? O grande reconhecimento viria em 2014, quando ele interpretou a fase adulta do protagonista Tim Maia na cinebiografia do cantor, pelo qual é elogiado pela crítica e ganha novos prêmios. Ele tem mais de 20 filmes na carreira, sem contar novelas e séries da Globo, Record e Multishow. A fama como ator não trouxe grandes ganhos financeiros. Ele interpretou inúmeros policiais e bandidos em produções televisivas. Em uma entrevista, onde é questionado por esse fato curioso, ele comenta, abre aspas, isso se deve à nossa sociedade, que vê um bandido ou um policial como um cara alto, truculento, com cara de mal e negro. Há uma associação entre a violência e a imagem dos negros e de pessoas dos guetos. Então tem um visual perfeito para esses personagens. Ele também coloca que no teatro faz papéis muito mais variados. Sobre essa afirmação dele, lembrou muito ano passado, quando eu e Soju, a gente estava estudando formação social, cultural e econômica brasileira. E a nossa professora apresentou pra gente a história de atores negros na TV. E aí, gente, é um negócio impressionante, assim. Teve caso de blackface. Demorou anos e anos e anos pra ter uma novela com um personagem principal preto. As primeiras foi a Chica da Silva, que teve a Thaís Araújo. Mas, se eu não me engano, teve outra Chica da Silva antes disso, só que eu não tô conseguindo achar aqui agora. Mas, gente, passaram-se grandes anos da TV em que a maioria dos personagens que essas pessoas faziam era, sei lá, segurança, era o criado da casa, ou então um garçom, um cara que só ficava lá do lado, assim, calado. Ou então era a empregada. Ou qualquer papel pequeno, assim, de uma pessoa de classe baixa, assim. Até hoje a gente ainda vê isso, sabe? Tipo, apesar de ter ganhado mais notoriedade em alguns contextos, tipo, a gente tem novela com mais personagens principais negros e mais personagens com certa relevância pra história, mas a gente ainda vê esse estereótipo sendo apresentado, sabe? Ele não deixou de existir, não. Isso não acontece só com pretos, né? Mas também com nordestinos e tudo mais. Mas com pretos é muito, mas muito mais incidente. Inclusive, teve a novela O Segundo Sol, né? Que eram vários baianos e todos brancos. E Nossa, sério? teve Sim. muita Eu falei sobre... série. Você não chegou a Eu ver não isso, lembro, eu não Silas? consigo lembrar. Eu só lembro que eu me incomodava muito quando eu era mais novo. Acho que eu tinha 14 anos, quando passava Cobras e Lagartas na TV. E tinha um personagem do Lázaro Ramos, né? O Foguinho, que... Eu realmente não lembro da trama dele. Eu lembro que ele era um cara pobre, que ficava milionário e era super escroto com o pessoal e tal. Acho que tinha Thaís Araújo na novela também. Mas eu nem consigo fazer uma análise decente de como o personagem era construído, mas eu lembro que na época eu me incomodava por ele ser muito caricato e por ele ser muito o estereótipo do cara toscão e sacana, do gueto, sabe? Eu lembro bastante dessa Sim. novela também. É claro que, tipo, a memória que a gente tem do passado não é a mesma coisa da realidade, mas eu lembro que eu amava essa novela, eu achava ela incrível. E eu lembro bastante do Foguinho, eu lembro que ele tinha bem esse estereótipo de malandro mesmo, ele até precisava fazer vários trabalhos e tal pra sobreviver, e aí ele tinha umas ideias muito bizarras, tipo, eu lembro que teve uma época que ele fez uma capa de chuva que tinha um guarda-chuva na cabeça, algo assim. E aí a galera ficava zoando ele, porque, tipo, tinha muito sol. Aí ele fez, tipo, com um ventilador dentro, algo assim. E aí eu lembro que quando ele fica rico, ele joga dinheiro, assim, pro povo na rua, sabe? Foi uma cena que ficou bem Eu na minha lembro disso. memória. Sobre isso de personagens caricatos, tem um documentário que fala muito sobre a história dos atores, dos personagens pretos na televisão, que é A Negação do Brasil. Tem um documentário completo no YouTube. Tem entrevistas a atores famosos, tipo Milton Gonçalves, Ruth de Souza, Zezé Mota e Maria Seixas. Então, se você quiser saber mais, é só clicar lá. Eu acho que a gente vai deixar o link aqui embaixo também. Sim, pra começar a falar dos filmes, a gente vai falar de Cidade de Deus, que é um filme de 2002. O filme Cidade de Deus foi dirigido por Fernando Meirelles e é uma das obras do cinema nacional mais aclamadas dos últimos tempos.
Foi indicado a 4 Pois é. Oscars, gente. Nele, o Babu interpreta um personagem que se chama Grande. Apesar dele não ter grande... Ele não é realmente um grande personagem. Eu só notei que ele aparecia porque eu realmente tava prestando atenção, sabe? Não, e ainda grande parte do tempo ele tá Pois de é. costas. Na verdade, eu acho que em nenhum momento dá pra você, tipo, realmente ver o rosto dele, assim, de frente, sabe? Nossa, cara. Pois é, mas como o filme é extremamente relevante e é um filme incrível e, tipo... Você tem que se orgulhar de cada participação que você faz em cada filme, sabe? E esse filme é um negócio muito incrível. Tipo, eu achava que eu tinha assistido Cidade de Deus quando eu era menor com meu pai. Eu até perguntei pra ele, ele falou que a gente assistiu sim. Eu não lembrava de absolutamente nada. Nada, nada, nada. Só do início. E eu acho que eu lembro só porque eu revi em algumas aulas e tal. É um filme com fotografia incrível, um roteiro foda, assim, personagens sensacionais. E atuações. Gente, quase todo mundo, o elenco, como eu falei, são atores amadores. E a maioria são crianças e adolescentes, né? Que eu acho que também é bem complicado de lidar, tipo... Por até um pouco experiência própria, mano, não pode falar bem sobre isso. É muito difícil lidar com criança no set e tem muita criança. Eu acho que tem uma cena fantástica com crianças, que é aquela que eu acho que o Zé Pequeno ameaça o garoto, pergunta se ele quer tomar um tiro no pé ou na mão, ou algo assim. E, Nossa, essa cena não saiu da o minha cabeça pavor desde que nos eu olhos vi. do menino é fantástico, assim. Eu acho que é uma das melhores cenas do filme. Quando eu tava assistindo, eu pensei, nossa, será que ameaçaram o menino de verdade? Tipo, não Eu acho disseram que pra eles ele o que não ia podem acontecer fazer e isso, tal. na real. Mas, tipo assim, é realmente... Você sente pavor naquela criança. Tipo assim... Você vê... você percebe que ela não tá chorando porque ela caiu no chão e ralou o joelho, sabe? Ela tá desesperada. Eu fico muito curioso pra saber se, no caso específico dessa cena, ou de outras crianças que atuam em filmes de favela, né, o favela movie, como chamam, essas crianças que vivem em favelas do Rio de Janeiro ou outra região de periferia de qualquer lugar do Brasil, eu fico curioso para saber se na atuação, nesses momentos de pavor e de medo, de violência, se elas de algum modo evocam lembranças reais, sabe? De lembrança de confronto de tiroteio perto de casa e tal, que é uma coisa que infelizmente é muito rotineira, principalmente em comunidades do Rio de Janeiro. Ainda a violência é muito forte, o confronto policial com o tráfico organizado. E eu fico curioso para saber se, assim, qual o gatilho que essas crianças puxam para essas cenas que elas precisam se apavorar e chorar muito, sabe? Será que elas recorrem a essas lembranças do medo do dia a dia? Assim, eu realmente não sei. Esse é um dos métodos de atuação, né? Exatamente Tipo, isso que eu ia falar. Eu lembro que quando... Hoje em dia, sei lá, faz muito tempo que eu não atuo em nada, mas eu lembro que quando eu era criança eu fazia teatro e eu lembro que eu só pensava nisso, que se em algum momento eu usaria essa técnica, né? Que se em algum momento eu tivesse que chorar numa cena, o que eu ia fazer era pensar num momento triste que aconteceu na minha vida. o nome disso é Sistema Stanislavski. Quando você relembra alguma coisa que aconteceu com você e tenta trazer isso pra cena. Isso não é muito recomendado, porque, primeiro, quando você tá atuando, você às vezes precisa sair de uma cena pra ir pra outra completamente diferente. E quando você relembra algo que foi muito traumático pra você, às vezes é complicado você se recuperar na hora e ir pra outra cena. Normalmente as pessoas tentam fazer isso, tipo, fazer o seu corpo ter as mesmas características daquela emoção. Tipo, se eu quero sentir medo, eu começo a tentar me tremer, ter a respiração de tem alguma coisa acontecendo, meu Deus, o que é que eu vou fazer, sabe? E não você relembrar alguma coisa. Porque quando você começa a reproduzir isso no seu corpo, o seu cérebro entende que aquilo tá acontecendo de verdade. É uma coisa assim incrível. Se vocês forem tentar fazer isso em casa, façam sentados ou numa cama ou com alguém perto, porque senão pode dar tilt e você desmaiar e bater com a sério? cabeça e se machucar, gente. É sério. As pessoas às vezes usam essa técnica pra chorar e aí desmaiam. Mas enfim, imagina ter que lidar com esses riscos com crianças, né? Eu acho que realmente, no caso das crianças, faz até mais sentido essa questão da memória mesmo, mas eu também tenho essa curiosidade como... Uma coisa que eu queria comentar sobre Cidade de Deus, que eu acho bem curioso, que veio à tona em 2018, é que o filme ele influenciou muito
um diretor afrodescendente que está em ascensão no cinema hollywoodiano hoje, que é o Ryan Coogler, o diretor de Pantera Negra, que estreou com longa-metragens com Fruitvale Station, que é um filme maravilhoso, com o Michael B. Jordan como protagonista. É um filme bem pesado até, assim, não sei se vocês conhecem, mas é um filme sobre um caso real de um rapaz negro que passa pelos problemas que são comuns a negros de periferia, de subúrbio nos Estados Unidos, né, de prisão e paternidade na adolescência. É um caso real de um rapaz que foi morto por violência policial. E o filme se passa, se não me engano, nas últimas 24 ou 48 horas da vida dele, acho que 24 horas. E é um filme fantástico. E ele foi fotografado pela Rachel Morrison, que foi a primeira diretora de fotografia mulher a ser indicada ao Oscar. Só não lembro por qual filme, mas ela é muito boa. E a fotografia do filme é assim, ele te coloca de um modo muito pessoal no dia a dia desse personagem. O Michael B. Jordan é maravilhoso. Pra quem não lembra, ele é o cara que faz o vilão, o Killmonger em Pantera Negra. E protagoniza o Creed também, né, o spin-off de Rock. Mas o que eu quero dizer é que o Ryan Coogler, quando ele foi sabatinado sobre a carreira dele em Cannes em 2018, ele falou que assistia muito filme quando era criança com a mãe. A mãe dele era uma espécie de MDB dele. Mas o primeiro filme estrangeiro que ele lembra de ter visto foi Cidade de Deus. E ele fala que pra ele foi fantástico ver personagens negros como ele na tela e que são periféricos e que falam como ele, mesmo não falando inglês. Então ele fala que isso ficou muito na cabeça dele e influenciou muito o que ele gostaria de fazer com o cinema mais tarde. Quando eu tava na metade pro fim do Cidade de Deus, eu comecei a lembrar imediatamente de Todo Mundo Odeia o Chris. Por causa da narração e de tudo que tava acontecendo. Tipo, quando eles encontram um cara no ônibus, depois eles pegam o telefone da mina e aí ele vai e fuma e acaba com o telefone. Tipo, não a parte de fumar, obviamente, porque o Chris não fuma, mas, tipo, a idiotice de fazer isso, sabe? Achei muito parecido. Mas eu acho que só tem essa semelhança entre os personagens mesmo, talvez, assim, o Buscapé e o Chris, mas eu acho que o contexto é completamente diferente, né? E até a seriedade Sim, que apresenta as também. coisas é diferente. Depois a gente pode voltar a falar sobre o filme, mas agora a gente vai falar sobre Uma Onda no Ar. Mona vai falar na realidade, porque eu não assisti esse filme, infelizmente. Gente, Uma Onda no Ar foi gravado meio que no mesmo tempo que Cidade de Deus. E foi um dos primeiros filmes do Babu. Eu não consegui assistir ele todo, mas o início, assim, eu já vi grande importância e grande potencial. Ele aborda coisas muito importantes, como o direito de comunicação, negritude e escravidão e abolição da escravidão. O que é que acontece? Tem 3 amigos, dentre eles o Babu está incluso, ele é um personagem chamado Rock. Além do Rock, tem o Jorge e o Brau e o Ezequiel. Eles se juntam para fazer um rádio amador. Só que você não pode fazer uma rádio amadora chegar muito longe, porque tem tudo uma burocracia de concessão que vai lá na era de Vargas, eu acho, e eles trazem isso à tona. O que é que acontece? Eles moram dentro da favela e lá dentro eles não podem escutar nada além do que vem de fora, porque não tem nenhuma rádio na favela, não tem ninguém que represente eles na rádio. E aí eles ficam escutando todo dia aquelas rádios sensacionalistas, né? Aqui em Natal tem Luiz Almi, aquele cara que também tá na política, outro deputado que eu não lembro o nome. Ciro Gomes. Ciro Gomes não. É Ciro Henrique. Eu fuso o que o Ciro tá fazendo na rádio de Natal. Enfim, tem vários deputados aqui em Natal que eles também têm rádios, programas de rádio, e eles ficam dando notícias sensacionalistas, policiais, colocando medo na sociedade, né? E aí tinha esse Jorge que ele foi inspirado, assim, ele queria muito se tornar um radialista. E ele via que a mãe dele só escutava isso no rádio. E ele decidiu fazer uma rádio da favela pra todo mundo, sabe? Isso entra em várias discussões, porque quem tem as concessões são poucas pessoas. Concessão é autorização pra gerenciar ou fundar uma rádio e disseminar ela por aí. Porque o ar
por incrível que pareça, é pago, gente. Você não pode... Eu não diria o ar. Eu diria as ondas eletromagnéticas que nos rondam, nos cercam, são limitadas, então o Estado meio que regula isso para não ter sobrecarga de uso das ondas eletromagnéticas. Mas isso faz também com que esse meio seja muito limitado, principalmente para as pessoas de menor acesso financeiro, como as pessoas da favela. No início que eu tava vendo, que eu tava assistindo, em uma parte que eles estavam no colégio, o Paulo, que é o locutor da rádio, ele estuda numa escola de ricos. Ele tava assistindo uma apresentação dos colegas. Nessa apresentação, estavam falando sobre o fim da era da escravidão, sobre a Lei Áurea. E aí, no final, um menino vai e fala, abre aspas, o Brasil finalmente apagava uma mancha negra das páginas de sua história, fecha aspas, se referindo à escravidão. Que frase! Eu fiquei muito tocada por essa frase. Aí o Jorge foi e respondeu, abre aspas, a Lei Áurea foi assinada a lápis, fecha aspas. E aí ele começa a trazer todas as problemáticas, né? Que depois da Lei Áurea não teve não asseguraram nada para os ex-escravos, eles não tinham onde dormir, não tinham emprego, não tinham o que fazer, muitos se prostituíram, não sei o quê. E aí eu já vi que esse filme é muito incrível e eu quero terminar de assistir. Outro filme que o Babu fez parte foi Café com Canela. Café com Canela, sabe aqueles filmes que você assiste normalmente em festivais da sua cidade? Às vezes eles nem chegam lá, na verdade. São filmes com poucos subsídios. Tipo, filmes que são feitos na raça. Nós três sabemos muito bem disso, né? Só que esse filme ele ganhou um edital do estado, ou foi do governo. Nele, o Babu interpreta um homem gay, que é casado com outro cara, e eles vivem juntos. Aí, esse filme me chamou um pouco de atenção por causa disso. Gabriela até queria falar sobre ele e tal. Só que eu assisti... Gente, é horrível. Tipo, a atuação dele ficou tão ruim. Eu associei imediatamente à minha época de teatro. Parecia que eu tava assistindo uma peça de teatro, só que na tela, sabe? Porque a atuação tava tão artificial. Tava um negócio muito... Do Babu ou no geral? péssimo, assim. Geral, e o Babu também. Sabe quando você quer fazer um personagem gay? E você diz, não, faz os trejeitos, fala com uma voz meio assim, porque você como é simples, você é um doce, você não se altera com ninguém. Parecia que ele tentou pegar todos os trejeitos e tentar fazer um papel de um homem gay, sabe? E isso não me agradou. No caso, você diz como se ele estivesse interpretando um homem gay e não o personagem, realmente. Chega a ser estereotipado? Sim, com certeza. Sim, tem um pouco de naturalidade, mas não ficou legal. A história em geral, eu acho que ela tinha um sentido bom. Era pra ser a história das pessoas, do contato das pessoas com a morte. E como cada um encara isso. Só que acabou que ficou um negócio meio assim, estranho. Eu só queria falar sobre esse filme pra falar sobre como, às vezes, quando você não bota um personagem, quer dizer, quando você não coloca um ator que represente aquele personagem de alguma forma, fica tudo muito artificial, sabe? E foi o que aconteceu com o Babu. O Babu é um homem cis, hétero, e eu acho que ele tava longe de entender, viver aquilo pra interpretar um personagem gay, não sabe? Que fosse um pré-requisito essencial. Obviamente. Inclusive, Matheus Solano tá aí pra dizer isso, né? Vamos falar de Estômago pra poder falar de Tim Maia, né? Que vai ser meu mais esperado filme a ser discutido nesse podcast. Estômago, ele tá disponível na Telecine. É um filme muito bom. As atuações dele são muito boas, inclusive a do Babu. Babu, inclusive a gente falou no início que esse foi um dos filmes que ele ganhou um dos prêmios dele, né? O Grande Otelo. Exatamente, como ator coadjuvante. Em Estômago, ele faz um papel de um homem que tá na cadeia e ele é tipo o bambamã da cadeia, sabe?
Ele, sabe quando tem aquele cara mais importante que quando um preso novo chega, ele chega lá pra dizer, olha, sou eu que mando nessa porra aqui e você calado e me escute. Ele é esse personagem. E eu achei que ele interpretou uma naturalidade tão grande. Tipo, eu consegui comprar muito o personagem dele. Em nenhum momento eu duvidei que aquilo não era real, sabe? Em nenhum momento eu fui puxada pra realidade por causa da interpretação dele. Eu acho que foi uma das melhores do Babu, se não a melhor, porque ele realmente foi muito, 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 muito bem. E sobre a história, conta a história de um cara que sai do Nordeste e chega em São Paulo. Ele começa a viver trabalhando numa lanchonete. Esse filme, o final dele é muito viajado, então eu recomendo você assistir. Eu tenho algumas críticas a ele, por exemplo, o personagem principal, eu achei que teve meio que um estereótipo ali de... Sabe aquele nordestino que chega na cidade grande, entre aspas, é abestalhado, não sabe das coisas, não entende o que tá acontecendo ao redor, é burro, sabe? O que acontece nesse filme. Inclusive, ele interpreta um personagem que é tão burro que o personagem não sabe o conceito de prostituta nem de stripper. Qual personagem? O protagonista é ou é o do Babu mesmo? Protagonista. E aí ele se mete nos negócios assim que ele não entende, tá ligado? Ele é uma pessoa muito leiga, a pessoa mais ingênua que eu já vi na minha vida. No caso, o estereótipo, né? De quem veio do interior ser essa pessoa totalmente desinformada. Apesar disso, eu recomendo muito o filme. Enfim, pra finalizar, a gente vai falar de Tim Maia, que particularmente foi muito bom pra mim, mas ouvindo aqui a opinião dos outros, eu acho que eu fui ligeiramente influenciada a gostar tanto desse filme porque eu já gostava do Tim Maia antes de assistir. Mas enfim, o Babu está nesse filme e acho que foi o filme, até agora, né, tem sido o filme da carreira dele, porque foi o filme que ele fez o protagonista, ele foi um dos atores que interpretou o protagonista, que é Tim Maia. Até hoje ele é reconhecido nas ruas por ser o Tim Maia. Mona, o que você achou de Tim Maia? Recentemente eu assisti um documentário falando da vida de Raul Seixas. E eu comparei um pouco Tim Maia a esse documentário, sabe? Eu percebi que muitos falando do filme em si, muitos desses filmes autobiográficos, eles são muito loucos, principalmente quando fala sobre cantores, porque sempre envolve drogas, sempre envolve a vida ficando completamente perdida, totalmente sem amigos. É porque artista é tudo doido, né? E tipo assim, em algum momento a loucura chega. eu gostei bastante. Eu gosto principalmente das músicas, assim. Nas horas que aparecem as histórias Ai, dentro das nossa. músicas, eu também me Isso sinto mexeu tocada. muito comigo. Desde que eu terminei o filme, eu tenho ouvido as músicas de Tim Maia e o tempo todo eu fico pensando, era isso que tava acontecendo na vida dele quando ele compôs essa... E boy, é uma experiência muito boa, sério. Assim, eu queria começar o meu comentário com curiosidade. Não sei se vocês sabem, mas o garoto que interpreta o Tim Maia criança é filho do Babu. Eu vi, Babuzinho, eu não tava sabia. vendo os créditos, aí passou Babuzinho. Aí eu fiquei, meu Deus, que coisa fofa. Eu não sabia. Eu percebi porque nos créditos finais, ele logo o Tim Maia é logo creditado como tendo sido interpretado por Babu Santana e Robson Nunes, mas eu fiquei, tá, mas qual o nome do menino que interpretou ele na infância, né? Porque você tem 3 atores interpretando ele. Uhum. Aí um pouco mais abaixo nos créditos aparece o nome do menino, Babuzinho Santana. O nome dele é Babuzinho? Isso, assim, pelo menos o nome artístico. O nome artístico, saquei. Eu fiquei tipo, ué, como é que o nome do menino é Babu? Por que o nome do Babu não é Babu? Inclusive, a gente nem falou no começo que Babu foi um apelido que veio de um jeito dele de superar uma coisa ruim da infância. Porque Babu veio de um apelido que deram pra ele na época da escola, que era Babuíno. Que, enfim, né, tem tudo a ver com... Ele se empoderou com esse nome, que nem ele fez com o pente dele no BBB, né? E o jeito que ele encontrou de meio que lidar com isso tudo foi aceitar o... É o melhor modo de lidar com bullying, com... O melhor não, né? Mas acho que é um dos modos possíveis de você lidar com xingamento racista. Você se apropriar daquilo
E transformar, né? expor quem tá fazendo aquilo e transformar aquilo Sim. como uma vantagem, como algo que te empodere. Claro que não é nada fácil de fazer, né? Nem todo mundo faz isso. E também quem não faz não tá errado, né? Desculpa, gente, eu tô pensando no BBB o tempo todo, porque em um dado momento, uma das participantes desdenhou do pente dele. Tipo, quem é que usa isso pra pentear o cabelo? Que pente Nossa, estranho, sério? não sei o quê. E aí, sério, ela nunca tinha visto um pente garfo na Nossa, vida, véi. Esse Nossa, BBB... muito estranho. Eu falei que isso ia voltar em algum momento. Mas é porque o Babu, assim, sofreu umas coisas racistas tão sutis que, tipo, foi muito diferente de todas as outras coisas, tipo assim, todas as outras formas que o racismo se manifestou nas outras edições de BBB, sabe? Porque o jeito que se deu essa construção de, tipo, o racismo contra o Babu no BBB foi que o pessoal dizia que ele era agressivo, dizia que tinha medo dele e que ele tinha um olhar de uma pessoa ruim, sabe? Sabe, umas coisas bem sutis que é tipo. Quando a pessoa é racista, mas ela não. Mas ela não. Sei lá. Não sei o jeito de falar isso, mas. A pessoa é racista, mas ela não diz com todas as letras eu sou racista, que é o que acontece na maior parte dos casos. É o racismo estrutural, né? Eu não diria A estrutural, gente chama. porque é bem direcionado a uma pessoa mesmo, sabe? Mas, tipo assim, tanto que, tipo, a Thelma não sofreu racismo nessa questão dentro do programa, sabe? É bem sutil mesmo, acho que A Thelma chegou a receber algum tipo de a racismo, questão da sim. Por base. exemplo, Nossa, na base velho, que ela eu tive vontade de usava, dar um soco que chamaram na a cara base da dela de Gisele. terra. Mas voltando ao Tim Maia, eu queria voltar pra Tim Maia, porque a gente tá falando muito do BBB, gente. Tim Maia, Tim Maia. Tim Maia foi uma pessoa que eu particularmente acho que ele foi muito incompreendido. Apesar de, sei lá, no quesito música, ele foi extremamente compreendido. Todo mundo achava ele um gênio, porque ele realmente era. Mas eu acho que ele perdeu muita coisa na vida e ele sofreu muita coisa na vida porque ele era incompreendido no aspecto. Como posso dizer? Ele era uma pessoa muito temperamental. E eu acho que isso acabou afastando algumas pessoas dele. Em vários momentos da vida dele. Mas ele era um gênio. A primeira vez que eu tive curiosidade de assistir Tim Maia foi porque eu escutava muito as músicas dele. O meu avô é cantor, então, tipo, grande parte das músicas que eu conheço de MPB vieram dele, porque ele gravou e ele cantou e não sei o quê. Quando apareceu a notícia na TV desse documentário não, desse filme, eu lembro que eu tentei ao máximo ficar acordada pra assistir todo, porque eu amo as músicas, sabe? Eu amo MPB e eu amo essas músicas de Tim Maia. Outra coisa muito, muito engraçada é que o Babu representa o Tim Maia tão bem que, tipo, até a voz do Babu ficou muito parecida com a do Tim Maia. Ele cantando fica muito parecido com o Tim Maia. Outra coisa desse filme que eu achei, assim, bem pertinente é que o filme mostra muito bem como foi o período de ascensão dele na música, ele sendo uma pessoa negra, sabe? Eu até tava conversando com a minha mãe sobre... Eu tenho começado a ficar com raiva de Roberto Carlos por causa desse filme. E aí eu tinha comentado que, tipo, o Babu tava se fudendo nos Estados Unidos, foi deportado, veio pro Brasil. E, tipo, quando chegou aqui, ninguém via ele não era visto, ninguém notava que ele tava lá, mesmo ele, tipo, sendo um artista do caralho, e, tipo, o Roberto Carlos encontra com ele, e o Roberto Carlos, tipo, despreza ele, sabe? Tipo, eu não diria despreza, mas deixa de ver ele como um amigo, no momento que o Roberto Carlos já teve sucesso. E minha mãe disse que achava que isso não era exatamente pelo racismo, mas eu acredito que tem grande influência, que, tipo, o Roberto Carlos teve esse sucesso anterior por causa disso, além de que porque o Babu, ó, o Tim Maia não tava no Brasil. E, enfim, minha mãe disse que outra questão é porque na época da ditadura militar, o Roberto Carlos não tinha voz, digamos assim. As músicas dele eram muito neutras. Ele falava de romance, de religião, sei lá o quê. Então, todo mundo ouvia, porque não era, sei lá, não existia uma polaridade, entendeu?
Mas também, o filme fala isso também, que também é por causa do temperamento do Tim Maia, né? Não só o temperamento dele, de ele gritar com todo mundo e falar com todo mundo alto, mas também o compromisso. Ele não tinha compromisso com nada. Ele faltava os shows que marcava, ele faltava as oportunidades, assim, Nossa, é verdade. incríveis Que aí que volta ao que conseguiam eu tinha pra dito de ele. que ele Troco de era nada. incompreendido nesse aspecto. Eu não tô dizendo que ele tava certo, mas, tipo, eu sinto que isso era um reflexo pras coisas que aconteciam na cabeça dele, na vida dele. Tipo, ele não fazia essas coisas porque sim. Ele não deixava de ir pro show porque sim, sabe? Eu acho que foram reflexos das coisas que ele passou e de como a vida dele foi acontecendo. O Tim Maia realmente foi uma pessoa que tinha essa característica de ser temperamental e até meio possessiva. Ele costumava estar, tipo, na liderança de todas as coisas da vida dele e das coisas que o cercava. Ele era meio que o líder da banda, além de vocalista. Meio que o que ele tava passando na vida dele foi guiando os álbuns dele. E o filme mostra isso de um jeito muito bom. Eu fiquei, ai, muito feliz nesse filme, porque o que tá acontecendo na vida dele é o que ele tá escrevendo e colocando nas músicas, sabe? E esse filme ajuda muito você a perceber isso. Por isso que, assim, depois, todas as vezes que eu vi Tim Maia, depois que eu vi o filme, eu só consegui ficar associando o que tava acontecendo na vida dele na hora, sabe? E, enfim, tanto que no filme mostra, né, como foi Racional, que é o álbum renegado de Tim Maia. A gravadora não queria gravar a princípio porque dizia que era... O que, inclusive, é outra... Pode ser visto como outra... Não racismo, mas intolerância religiosa, né? Mas pra ele não era uma religião. Mas era, né? Não. Mas Não era, fala não no sei o que filme. era Mas aquilo. fala no filme que, assim, ele tenta gravar o álbum de um lance que, independente de ser religião ou não, tipo, independente da perspectiva de ser uma religião ou não, tem a ver com fé, porque ele acreditava naquilo. E as músicas eram sobre essa fé e sobre essa crença que ele tinha. A gravadora recusou. E ele até fala, se fosse qualquer outra pessoa falando do Deus católico, vocês iriam aceitar. E isso é bem verdade. Eu até senti um pouco também de uma pontadinha direta pra Roberto Carlos, porque Roberto Carlos faz música cristã, né? Mas, enfim. E aí tem essa questão do racional, que foi um negócio que mexeu muito com a cabeça dele. Ele perdeu todo mundo com isso. Não só com isso, mas com o processo dele de entrar e depois sair dessa religião, não sei, eu não sei exatamente como chamar. Essa ideologia. Ele acabou perdendo muitas pessoas nisso, mas fez um álbum muito bom, inclusive. Eu gosto muito do Racional. Nossa, eu quero que Silas conte a história dele com o Tim Maia, por favor. A minha história é mais uma ausência de história, né? Assim, é curioso porque a minha perspectiva com o filme acho que é bem diferente da de Soju, porque Soju já ouvia Tim Maia, certo? Eu não, assim, eu conhecia as músicas, era inevitável, eu não conhecia as músicas dele, tendo crescido nos anos 90, principalmente no Rio de Janeiro, frequentando Niterói a minha infância toda. Mas eu não costumava ouvir, até porque eu venho de família religiosa, a gente só ouvia música religiosa e tal, toda aquela coisa. Eu meio que desenvolvi não sei, acho que talvez trauma seja uma palavra muito pesada, mas eu acho que é melhor que eu encontro agora, um certo trauma das músicas dele, porque eu sempre associava as músicas dele ao episódio da morte dele, né, que foi em 15 de março de 98. Ele morreu no dia do meu aniversário. Nossa, é mesmo, caramba. Só que não era seu aniversário, né, Moana? Você Eu não não tinha tinha nascido nascido ainda, ainda. no caso, né? Você que nasceu no aniversário de morte dele. O que é meio bizarro. Inclusive, É verdade. ele morreu de um edema pulmonar, o que faz todo sentido, porque ele não usava o pulmão dele só pra o que deveria ser usado. O sistema respiratório, no geral, na verdade. Mas enfim, continue, Silas. Então, eu lembro que a TV ficou falando disso o tempo inteiro, sobre porque ele passou uma semana internado, né? Desde que ele abandonou o show em Niterói. E disso, eu tocava a música dele no Faustão, Fantástico, jornais e tal. E eu lembro que passou um tempo de muitos especiais, de tributos a ele e tal. Então, acho que eu fui associando muito a repetição das principais músicas dele daquela época ao episódio da morte. E era uma época que eu acho que eu tava começando a assimilar essa coisa da morte. Se não me engano, o Leandro, irmão do Leonardo, tinha morrido 1 ou 2 anos antes. Então, eu nunca tive costume de ouvir Tim Maia, mas
Mas eu assisti o filme e achei. Eu gostei muito do filme. Pra ser sincero, eu não gosto. Eu não gosto muito eu acho que tem um pouco de excesso de narração, sabe? Do personagem do Fábio, que o Cauan Raymond interpreta. Eu acho que muita mudança de época, mudança de conflito da narrativa, acho que poderia ser desenvolvido sem a narração. Eu perdi um pouco nos personagens, assim. Eu sabia quem eram aquelas pessoas, mas aí eles cresciam. O Fábio também, tipo, ele tava no Brasil com o Tim Maia, aí ele viaja pra Londres e o Fábio tá lá também. Eu fiquei tipo, cara, mas tu não tava no Brasil com ele? Como é que você viajou com a mina e você tá aqui também? O que é que tá acontecendo, sabe? Eles vão viajar todos juntos, porque a namorada do Fábio, se eu não me engano, tá em Londres. E aí vão os três pra visitar. Eu realmente prestei muita atenção nesse filme, porque eu realmente tava muito empolgada. O que acontece é o seguinte, o Tim Maia, ele é muito doido. Ele não tava nem aí pras autoridades. Ele tava, tipo, foda-se autoridades na vida dele. E ele não, sei lá, ele não achou que ele precisava de um arquiteto ou de, sei lá, quem mais é responsável pela construção de uma casa, tipo, na questão jurídica. Nossa, quando eu vi aquela cena, eu pensei imediatamente no meu avô, sabe? Tipo, você pensa que algumas profissões não servem de nada, que você pode fazer tudo sozinho, que foda-se não sei o quê. Pois é, isso teve uma grande consequência, que foi o quê? A casa dele inteira foi construída no terreno errado. Só que como ele tava, nessa época, foi uma época de grande prestígio e tal, da carreira dele, ele tava com bastante dinheiro. Ele falou, tipo, Foda-se. beleza, destrói aí a casa e constrói no terreno certo, enquanto isso eu vou ficar morando em Londres com a minha namorada e o Fábio, porque o Fábio, além de integrante da banda, era um grande amigo dele. E aí vão os três e eles ficam lá em Londres, e aí acontece... Lembrava só do Tim Maia e a namorada dele chegando. Não mas lembro ok. do Fábio. E aí acontece toda a doideira de, tipo, ele ficar usando muita droga e, tipo, ser uma droga completamente diferente de todas as coisas que ele encontrava aqui no Brasil. E ele usa ácido, ele usa cocaína, ele usa maconha, ele usa tudo e ele acha aquilo paraíso. Só que ele começa a ser meio irresponsável quanto às questões da vida adulta mesmo. E aí tem a primeira briga dele com... Não sei se é a primeira, mas é a briga, assim, que causa a primeira separação entre ele e a mulher. Porque ela quer voltar pro Brasil e ela quer continuar, tipo, quer que ele continue cantando e vivendo a vida dele como cantor aqui. Mas ele faz, tipo, foda-se, aqui é o paraíso. E eles brigam e ele bate nela. E eu fiquei muito... Agora, Nossa, é uma essa coisa. cena horrível. Eu não sei o quanto vocês estão inteirados em relação à polêmica do filme, porque o filme foi muito criticado por vários lados. Ele é bem controverso em algumas coisas, né? Assim, acho que dá até para puxar uma discussão interessante sobre como se deve, ou se é que há um modo só de se conduzir uma cinebiografia. Porque essa coisa, por exemplo, teve o filho dele. Assim, tem vários detalhes, né? Primeiro que muitos personagens que foram importantes para a vida dele foram cortados do filme, né? Assim, dizem que muitas amizades que ele teve foram condensadas no filme, na amizade dele com o Fábio. E a personagem que é o interesse amoroso dele no filme, ela é uma personagem que ela é meio que... Eles mudaram o nome, eu não sei porquê, porque pelo que eu li, a mulher com quem ele teve esses problemas se chamava Jayce, eu acho. Só que no filme ela se chama Janaína. Parece coisa de diretor de cinema. Eles absorveram babaca, vários relacionamentos dele e condensaram nessa relação com ela, sabe? Eu soube que teve treta do Roberto Carlos. Gente, eu vou ficar voltando nisso, porque realmente fez eu ficar com muita raiva do Roberto Carlos e descobri que teve uma treta real. Tipo, depois que o filme foi lançado, o Roberto Carlos se retratou e eu nem fui ler o que ele falou. Teve essa polêmicazinha porque o Roberto Carlos é um pulo do escroto com ele o filme todo, sabe? Tipo, desconsidera a amizade dele, ele... Tem até a história da música que eu fiquei conversando com a minha mãe sobre o filme, como eu tinha dito, e a minha mãe disse que já sabia dessa história, que foi uma história famosa, assim, que ele escreveu uma música pro Roberto Carlos, tipo, nessa de voltar a ter esse contato, essa amizade, e aí o Roberto Carlos, tipo, rejeitou a música, disse que não queria, e o Tim Maia gravou, e a música foi um sucesso. Se eu não me engano, é Azul da Cor do Mar, que é uma música muito boa, inclusive. Eu acho que toda cinebiografia tem algumas coisas assim. Por exemplo, teve agora a do Queen, que foi a do cara principal, Freddie Mercury.
Retrataram ele, tipo, toda a escrotidão dele e deixaram todos os amigos dele como sendo anjos, assim, donos da razão, sensatos. Só que a gente sabe que, na realidade, não tem como você ser tão sensato assim. É claro que você vai falar ou fazer alguma merda ao longo de uma vida, né? Então, eu acho que sempre fica na mão do diretor ou do roteirista, no caso, fazer isso. Eu entendo que é um negócio do filme, sabe? Porque já tinham muitos personagens. Tinham atores diferentes. 2 épocas diferentes do Tim Maia. E aí você encher de várias outras personagens, eu acho que poderia ficar É difícil de bem acompanhar. complicado, né? Você reduzir uma vida inteira a um filme de 2 horas e 20. O que eu vi é que tem um racha entre os 2 filhos dele, no modo como eles se relacionam com o filme. Assim, o primeiro filho, né, que é o filho adotivo dele, o Léo Maia, ele critica muito o filme, ele fala que muitas coisas não aconteceram daquele jeito, ou nem teriam como ter acontecido. Ele, junto com outras pessoas, até o próprio Fábio, fala que o filme exagera no tom sombrio que dá ao Tim Maia. Ele fala que é muito mais bem-humorado do que aquilo. Há quem critique também a cena da violência contra a Janaína. Tem gente que fala que ele nunca fez aquilo ou nem faria aquilo. Então, aí é uma coisa que eu não tenho nem como opinar, porque eu não conhecia ele. Enquanto o Léo Maia, o filho adotivo, critica muito ele, o filme, o outro filho, o Carmelo Gomes, que é o detentor dos direitos autorais, que se envolveu na produção, ele defende as liberdades criativas que o filme toma, e ele até dá uma resposta meio dura, assim, porque filhos de amigos do Tim Maia reclamaram de que os pais deles não foram mencionados no filme, que a amizade deles, que era importante para a carreira, para a vida pessoal e para a carreira do Tim Maia, foi completamente ignorada no filme. Mas aí eu vi que o Carmelo fala que esses caras que eram amigos dele, em algum momento brigaram com ele ou processaram ele, e ele meio que decidiu tomar para si o princípio do pai de que se a pessoa processou ele, tá excluído da vida dele. E esses caras foram excluídos da biografia por causa disso. Nossa! Tipo assim, no filme. É porque eu realmente não sei 100% das coisas do filme que aconteceram na vida real, mas eu acredito que tenha acontecido também. Que foi ele sofreu um processo da música Réu Confesso, dizendo que era plágio, se eu não me engano. E aí ele só fala: plágio é o caralho, meu irmão. É minha voz, eu escrevi a música nessa porra. Sou eu aí, tá achando o quê? E é isso, é assim que ele lida com o processo. Ele pega o negócio e rasga assim na frente do cara. Eu queria saber a história disso, tipo, não chegaram mais a fundo nessa história, né? Não falaram quem é que tava processando, Até por que porque eu tava acho que não processando, qual tipo era, assim, eu era entendo, plágio do sabe? quê. Essa questão dos personagens, eu acho que faz mais sentido de você criticar, mas esse lance de não se aprofundar nessas questões, eu entendo, porque... Que eu fiquei curiosa. O diretor, o muito Mauro saber. Lima, eu li que, assim, sobre a treta com o Roberto Carlos e sobre as liberdades criativas do filme, eu li que em entrevista, na época do lançamento do filme, ele falou que nada daquilo que... aquela relação conturbada com o Roberto Carlos ignorar o Tim Maia, ele fala que aquilo não saiu dele, assim, não foi ele que inventou, aquilo saiu de várias biografias. O filme é muito baseado na biografia escrita pelo Nelson Motta, e ele fala que ele se defende dizendo que o filme, o que ele queria era fazer um filme de ficção romanceado sobre o Tim Maia e não um filme documental. Então, nesse caso faz mais sentido. Nossa, ele começa o filme dando uma de... Você sabe quem eu sou? Eu sou o Tim Maia. Eu sou a porra do Tim Maia. Você acha que Roberto Carlos vai aceitar isso aqui? Não ia aceitar nunca. Me respeita. E depois ele começa a criar várias intrigas e brigas onde não precisava. Ele atacou um cara só porque o trompete dele, sei lá o que, tava desafinado. Isso aí, eu não sei se esse evento aconteceu, mas eu li que era comum ele reclamar muito de som, né? Assim, ele tava sempre reclamando que o som do show tava ruim e tal. Renato Russo também fazia isso, inclusive tá gravado. Assim, essa coisa primeiro, eu acho o filme do Tim Maia bem melhor que Bohemian Rhapsody. Eu não gosto daquele filme sobre o Freddie Mercury. Eu não gosto, não consigo gostar. Eu adoro Queen, adoro Freddie Mercury, mas eu não gosto do filme. Então, o que eu não gosto é que, assim, falando rápido, porque a gente não tá falando sobre o filme, né, mas qual é o nome do ator que interpreta o Freddie Mercury? Rami Malek, né? Rami Malek, né?
Não sei como é que se pronuncia o nome dele. Isso. Mas ele não canta em momento nenhum. E aí eu acho muito bizarro ver ele sendo dublado pelo Freddie Mercury. Eu fui totalmente enganada o filme inteiro do Queens, dele cantando. Pra mim, parecia muito que ele tava cantando. Agora, no do Tim Maia, o cara que interpretou o Tim Maia adolescente, eu acho que a dublagem ficou muito estranha. Pô, ele não dublou muito bem. Sim. Eu acho Agora- que tem até a ver com. Tipo assim, o Babu é cantor também, né? E o Sim, eu pensei muito cara que nisso fez também. ele jovem. Eu sempre esqueço o nome dele. Robson E o cara- Nunes. Robson Nunes. E o Robson Nunes, eu acho que não é cantor, então acho que talvez Eu tenha acho que ele alguma é sim. relação aí. É, ele é cantor. Então eu não sei qual é a relação, mas enfim. Agora, o que eu acho fantástico nesse quesito é que, assim, você ouvindo o Babu Santana cantando Tim Maia, você claramente sabe que não é Tim Maia. Ele não tem aquele poder da voz do Tim Maia, mas ele consegue chegar muito perto, assim. Ele não chega muito perto em termos de qualidade, de Sim. imponência e tal, mas lembra muito, sabe? Eu acho, aquela cena, uma das cenas iniciais que o filme começa e depois o filme retoma ela lá no final, que é ele cantando Sossego. O show que ele abandona porque estão desligando o ar-condicionado, eu acho, não sei. Aquela cena é engraçada, porque quando ela começou, eu jurava que aquilo era imagem documental. Porque o trabalho de maquiagem é um negócio absurdo, porque ele fica Sim. idêntico ao Tim Maia. Eu não sabia que era o ator no começo da cena. Eu achei que era imagem documental, só que eu estranhei ter uma imagem em HD com aquela qualidade de um show. E aí tem os planos que ele vai ficando mais de frente, e eu vi nos olhos que era o Babu, eu fiquei, caramba, que maquiagem absurda. Sabe o que eu percebi? A barriga dele. Eles colocaram espuma nele Sim. pra ele ficar maior. O único Aí eu defeito, percebi assim, na hora. porque eu sempre vou ficar prestando atenção na direção de arte dos filmes. Inclusive, eu tinha feito uma anotação mental de falar sobre a direção de arte de Cidade de Deus e esqueci que deve ter sido chato. Quer dizer, não faço ideia de como foi tipo, o orçamento deles ou sei lá o quê, mas tem muita arma em Cidade de Deus. Sim. Tipo assim, é impossível gravar esse tipo de filme, assim, a gente, com o nosso, sei lá, nosso orçamento e nossa condição, porque é muita arma nesse filme. Não é tão fácil você... Eu acho que parecem bem reais as armas do filme, mas eu não sei se nem se pode isso, mas enfim. Mas já que você entrou nesse ponto, eu queria só comentar que uma coisa que me marcou muito Cidade de Deus, quando eu tava começando a pensar em trabalhar com cinema, eu tinha 14 anos, eu devorava muito... Eu entrei no ensino, tinha entrado no ensino médio, mas eu passava o dia devorando muita informação, muita notícia sobre cinema. E aí eu lembro que eu li uma entrevista com o Fernando Meirelles, que ficou muito na minha cabeça, que ele fala sobre como foi fazer aquela sequência da galinha sendo perseguida pela favela. E eu lembro que na época, isso faz mais de 10, 15 anos, ele fala que em Hollywood provavelmente teriam feito uma galinha de computação gráfica e a cena teria custado milhões, mas o que eles fizeram foi prender a câmera a um cabo de vassoura e sair perseguindo a galinha e, sei lá, gastaram menos de R$1.000, sabe? E é uma cena Genial. fantástica. Eu acho que Sim. aquela sequência de abertura, a montagem da sequência de abertura, como eles intercalam. Eu acho que é Hitchcock que chama, né? Ou não? Que quando você pega a expressão normal de uma pessoa e coloca em contextos diferentes. Acho que é. Eu não lembro exatamente como é que é. Eu lembro que tem os primeiros planos, que a faca tá sendo amolada e as Nossa. pessoas estão tocando pagode na laje. E aí eles criam um ritmo entre a batida do pagode com a faca sendo amolada e com o desespero da galinha vendo a faca sendo amolada. Eu acho fantástico aquela sequência inicial. Sim, eu acho incrível também. Eu acho fantástico você narrando essa Eu tenho que rever esse filme. Agora eu fico com vontade de rever esse filme. Voltando ao que eu tava falando, é que eu sempre presto atenção nessa questão da direção de arte e em Tim Maia, a única coisa assim que me incomodou foi essa questão da barriga. Porque ficou muito artificial. Tem duas coisas que tem de artificial, na verdade. Tem aquela barriga e tem a primeira vez que aparecem as pintas no rosto Eu dele. achei, na verdade. Sardinhas. Não Sim, não, Eu percebi a diferença eu na lembrei hora. agora que parecia que alguém pintou com hidrocor no rosto dele. Fiquei preocupada com a saúde dos atores, do tanto que eles fumaram, gente. Assim, Babu Eles já é fumaram fumante. muito. É verdade. Só que assim, você tem que fumar pra cena também. Às vezes você acabou de fumar seu cigarro, aí você vai ter que filmar outra cena que você tá não fumando, sei. sabe? Mas
E mesmo assim, você precisa também fazer vários takes, então você repete vários takes, e aí em todos os takes você está fumando. Eu não sei exatamente como é essa questão na prática, mas eu imagino que não realmente fumem tanto quanto parece pela construção do filme, sabe? Tem como você simular muito bem isso. Tipo, você só não está filmando e a fumaça tá saindo e, sei lá, uma vez ou outra você fuma. Inclusive, uma coisa engraçada é que também é muito perceptível em Cidade de Deus, ou tanto Cidade de Deus, que os bags que eles fumam é só papel. Eu amo isso. Uhum. Porque, enfim, tem criança, Tem uma né? cena, inclusive, que é uma criança Exatamente, e dá pra ver fumando. claramente nessa cena que é só papel. Eu gostei. Mas as crianças estão inalando fumaça de papel porque é horrível. Será que não é computação gráfica? É uma cena. Não é computação gráfica, eu acho que fizeram alguma outra forma. Foi alguma Mas outra forma, é não sei só o que uma aconteceu. Que tem essa criança assim fumando Mas é real. bem explicitamente. As outras é só, tipo, a criança bota o suposto beck na boca e corta, sabe? Não acredito que ninguém precisou fumar realmente papel, não. Pode ter sido, sei lá, bombinha de asma, não sei. Mas, enfim, essa cena da criança fumando eu achei interessante, que é um negócio de papel, mas eu acho que não. Tanto faz também, tá ligado? Tipo, não é importante você ter um fudendo bag aparecendo lá. Os meus pais, eles usam bombinha de asma e eu nunca vi nenhuma fumaça saindo da boca Porque deles. eles inalam um remédio e não botam pra fora, amor. Pra simular. Inclusive tem um Vine que é. Ok. Eu vou desviar totalmente do assunto agora. Mas tem um Vine que é isso. A menina fica soltando assim uma fumaça. Aí ela fala, haha, I'm just kidding. E ela mostrou uma bombinha de asma. Mas enfim. A gente tava falando sobre a direção de arte. Eu achei que a direção de arte ficou muito parecida com aquele. Tem uma nomenclatura que eu não lembro agora, que é quando você executa bem, mas apesar dela não ser, tipo, não chamar tanta atenção, ela é cega, digamos assim. Significa que ela foi tão bem executada que você não para pra pensar que, tipo, caramba, olha como foi bem executada, sabe? Tipo, você fica imerso, digamos assim. Também acontece isso na edição. Teve um momento que eu fui puxada de volta também, que foi quando ele chama a polícia. E aí ele tenta se entregar e o pó dele tá ao redor das duas narinas. Não, Aí eu fiquei, caralho, tá nas duas narinas, que coisa louca. eu achei bem real, assim. Eu achei essa cena bem. Não, pode ser real, eu não sei. Mas, tipo, me chamou a atenção, sabe? Essa cena mostra como ele tava na merda, tá ligado? Tipo, ele não tinha ninguém, ele se sentia sozinho. E essa cena mostra muito bem isso. Tipo, ele tá tão perdido que ele acha que vai fazer mais sentido pra ele só ser preso, sabe? E é isso. E aí ele liga pra polícia, a polícia chega lá e a polícia só faz. Todo Tim Maia, meu irmão. Vai tomar um banho, vai limpar essa cara aí. E vai embora, tá ligado? Eu acho bem curiosa a decisão do filme de incluir imagens documentais depois, quando tá noticiando a morte dele, né? Não sei se é porque eu não sei o quanto daquela cena é sobre ele já ter morrido, sobre ele ter saído do show e estar internado e tal. Mas enfim, a gente interpreta logo como já a morte dele, né? Porque teve um intervalo de uma semana do momento que ele sai do show e a morte dele, mas o filme já condensa isso como uma morte. Eu acho curioso, eu não sei se eu gosto, se eu não... porque rola um choque, né? Você tá vendo o filme, você tá vendo o Tim Maia com aqueles rostos e de repente você entra com imagens dele de verdade na TV. Eu achei bem comum, porque normalmente no final de documentários ou de coisas que são baseadas em fatos reais, tem esse... No fim, né? Depois que acaba, aí mostra. No cinema americano é mais nos créditos finais, né? As coisas reais. Mas eu gostei. Eu achei interessante. O que eu acho curioso que deve ter sido bem pesado pra quem já era mais velho naquela época e que era muito fã dele, rever a cena final, né? Porque aquela imagem dele chegando no show, não começa a cantar, não consegue e abandona o palco, foi passado na TV 1 milhão de vezes. E eu fico pensando como foi rever essa cena no filme, sabe? Porque reproduziram perfeitamente a cena. É idêntico. Eu queria perguntar se vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre Tim Maia. Eu só tenho uma coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas a Globo exibiu o filme em 2
como uma série em 2 partes, né? Eles dividiram o filme. Sim, eu assisti nessa série mesmo. Só que o que é a curioso primeira é que vez. eles amenizaram a crítica do filme ao Roberto Carlos. Eles cortaram algumas cenas e incluíram entrevistas. Eu não sei se tem entrevista do próprio Roberto Carlos, mas tem o Erasmo Carlos falando também. Entrevistas que amenizam e que justificam o lado do Roberto Carlos, assim, porque a Globo é muito próxima do Roberto, né, e tal. Nossa. É meio... Não é isso, Verdade. eles não querem correr o risco de cancelar esse contrato. Falando no Roberto Carlos, eu já tinha esquecido dele. Eu ia falar sobre a atuação do cara que faz Roberto Carlos, que eu achei muito engraçado, gente. Eu achei muito nada Nossa, a mas ver. eu adorei. Boy, o jeito que ele ri. Tipo, o jeito do. É porque, não sei como é que fala, cacoete, eu acho. Que o Roberto Carlos tem esse cacoete de, tipo, dar uma risada assim, meio. Aham, eu ri muito Eu na tô, primeira vez. eu tô imitando, mas ninguém vai ver, mas, tipo. Quem, tipo, sabe do que eu tô falando, visualizou Ele vai agora. pro Que, lado. tipo, o ator faz isso muito bem. Meu Deus do céu, eu ri horrores quando eu vi. Quando eu, tipo, notei isso. Esse é outro ponto da direção de arte. O cabelo dele não é nada natural, velho. Eu... E eu acho que ele também. Ele não tem cara de o galã. Roberto Carlos. Aquele ator não tem cara de galã. Não tem O Roberto jeito de Carlos galã. também não. Ele chega, as meninas chegam em cima, ele tá só andando. Eu não sei, tipo, Não, quão mas, real. tipo, Tipo, sei quão lá, velho. sei lá, o quão galã o Roberto Carlos realmente era, mas, tipo, eu acho que foi bem boa a representação. Eu assisti com um amigo meu, sabe? E aí, enquanto a gente tava assistindo, eu sabia que tinha tido todas essas histórias entre ele e Roberto Carlos, mas eu não sabia que eles tinham feito parte do mesmo grupo musical. Eu peguei Não, o mas celular eu pra juro pesquisar na hora. que na hora que ele chamou o cara de Roberto, eu falei, boy, esse bicho é Roberto Carlos, pô. E aí meu amigo falou, não, Roberto Carlos. E eu, boy, esse bicho é Roberto Carlos. E aí depois no filme você percebe, né, que é ele e que o outro bicho é o Erasmo Carlos, enfim. Vamos pra recomendações da quinzena. Luana, o que você recomenda no dia de hoje? Eu queria recomendar, não é um filme nem nada, mas não é um filme, nem um jogo, nem nada desse tipo, mas sim um aplicativo, um meio de assistir filmes, que é o Telecine Play. Não estou sendo paga, queria, mas para você que gosta de filmes nacionais ou de atores nacionais, Telecine Play tem vários filmes assim aqui do Brasil. A Telecine tem 30 dias pra você assistir quanto filme que você quiser, então você pode assinar, passa 30 dias, assistir todos os filmes que você quiser e cancelar sem pagar nada. E outra coisa que eu queria também recomendar era o Cine SP. Eu já cheguei a recomendar ele no episódio da quarentena do Pixel Up. Se você não escutou, vai lá, tem várias recomendações que você fazer na quarentena. Se você estiver em quarentena, se você não estiver em quarentena, tem coisas tem coisas pra você fazer. Se você não tiver nada pra fazer. O Cine SP, ele tava com 30 dias grátis, não sei se ainda tá, mas também recomendo bastante, porque tem vários filmes nacionais, inclusive curtas-metragem. Então, se você se interessa, vai lá, também tem filmes internacionais. Fique à vontade pra desvendar o nosso Brasil. Outra coisa que eu gostaria de recomendar é uma cantora chamada Mila Marinho. Ela é sensacional, daqui de Natal. Hoje ela ganhou asas e está em São Paulo estudando música. Você encontra a Mila não só no Spotify, em todas as plataformas de música. E ela tem músicas incríveis, gente, incluindo Tsunami. Tsunami é uma das minhas preferidas. A Tsunami é uma das únicas que tem videoclipe, que foi feito por um dos nossos amigos, Rafael. Beijo, Rafael. E beijo, Mila, também. Se você estiver escutando. Gente, eu recomendo muito. Tipo, é muito da paz. É isso. Eu sempre, tipo, dou umas recomendações nada a ver com o tema, né? Mas eu assisti essa semana. Porque, assim, os filmes do... Eu vou falar Ghibli, e quem fala Ghibli tá errado. Os filmes do estúdio Ghibli estão todos na Netflix agora. Não todos, mas eu acho que é, tipo, uma grande porcentagem dos filmes. Enfim, o filme que eu vou recomendar vai ser o Pompoco, A Batalha dos Guaxinins, o nome em português. E esse filme é muito triste, mas ele é muito bom. E eu vi ele essa semana, e desde então ele não sai da minha cabeça. E tem na Netflix, e é do estúdio Ghibli, e é uma animação muito boa. E mostra muitos elementos da cultura oriental, sabe? Tem uns guaxinins muito fofos. E fala de preservar a natureza. E
mostra, tipo, como acontece o processo de urbanização de campos e montanhas e etc. De um jeito muito triste e fofo ao mesmo tempo, porque são guaxinins. E é uma animação. E é isso, assistam esse filme. Silas, o que tem para nós hoje? Se não for muito, eu queria fazer 3 recomendações. Fique à vontade, quantas você quiser. 3 filmes bem diferentes entre si, mas todos eles são sobre personagens negros vivendo diferentes tipos de conflitos que pessoas negras vivenciam. O primeiro deles é Harriet, que é um filme de 2019. É um filme de época americano, protagonizado pela Cynthia Erivo. E ele é um filme sobre uma mulher negra escravizada nos Estados Unidos que se torna uma grande líder abolicionista. É um filme bem legal. Eu acho que ele não é uma... É uma biografia também, como a gente estava falando aqui do Tim Maia, mas eu acho que ele não chega a ser uma biografia incrível, mas eu acho que ele vale a pena ser assistido pela performance da Cynthia Erivo, que é maravilhosa, e pela história da personagem, que eu acho que é um personagem... Acho que é muito legal a gente conhecer. É legal, é importante conhecer a história de personagens abolicionistas, porque estava pensando nisso quando você falou do filme do Babu que falam sobre Lei Áurea na escola, né? E me veio à cabeça que a gente ainda é muito educado a ver a Lei Áurea como o grande marco do fim da escravidão no Brasil, sendo que ela foi só uma etapa meramente formal no momento em que já era impossível de se continuar mantendo a escravidão no Brasil. Então, tudo que a coroa fez foi aceitar uma pressão absurda que vinha de política internacional, mas aqui dentro vinha muito de movimentos abolicionistas e de abolicionistas negros que estavam atuando em diversas áreas da sociedade para viabilizar a libertação dos escravos. Então, acho que é importante conhecer a história desses líderes. E a Harriet é uma personagem desse movimento americano, que é interessante, o filme é bem bacana. O segundo filme que eu quero indicar é um que eu já citei no começo, que é o Fruitvale Station. Aqui no Brasil ele tem um subtítulo A Última Parada, então fica Fruitvale Station, A Última Parada. Ele é do Ryan Coogler, o diretor de Pantera Negra, acho que é o primeiro longa-metragem dele, de 2013. E como eu já falei, é um filme sobre um rapaz negro sofrendo violência policial. É um filme... É um drama bem pesado, assim, não pesado graficamente, mas no sentido emocional. É um filme incrível, acho que quem quiser aproveitar o clima depressivo da pandemia para chorar um pouco mais é uma boa pedida. E o terceiro filme é o Sorry to Bother You. Eu não sei se o filme tem título oficial aqui em português. Seria algo como Desculpe por Te Incomodar. Esses dois filmes, o Fruitvale Station e o Sorry to Bother You, eu não sei onde eles estão disponíveis, se eles estão em algum streaming. Eu não estou encontrando informações sobre isso. Mas a gente está em 2020, então sejam criativos na busca por oportunidades para assistir filme. Mas ele é um filme incrível, ele é protagonizado pelo... Eu sempre me atrapalho para falar o nome desse ator. Lakeith Stanfield. É um ator incrível que é um dos protagonistas de Atlanta. Ele atua em Knives Out. Knives Out é um filme foda. Sorry to Bother You, estrelado pelo Lakeith Stanfield. Ele é um filme sobre um rapaz negro que começa a trabalhar com televendas, só que ele não consegue vender tanto quanto seus colegas que são brancos, então ele começa a fazer voz de branco para convencer os clientes, e aí ele começa a virar o melhor vendedor e o filme se desenrola. É um filme que fala muito sobre mercado de trabalho, principalmente como as crises atuais do trabalho afetam os negros nos Estados Unidos, mas de uma perspectiva muito comédia sombria, sabe? Comédia sombria e até com pé no surrealismo. É um filme fantástico. E é isso, é a minha última indicação. Todos esses me lembraram um pouco Corra, que eu assisti recentemente. E não é um filme que te entrega todas as críticas, mas é um filme muito interessante que, tipo, nossa, com a atuação incrível também, é uma história incrível. Se você quiser assistir, se você puder assistir, assista.
Sim, Muito Corra é massa. maravilhoso. E só pra reforçar, se você assistir Sorry to Bother You, eu garanto que é o filme mais porra louco que você vai ter visto esse ano. Dificilmente algum outro filme vai ser mais louco e surtado do que esse, mas é maravilhoso. Você assistiu O Farol? Já, eu gosto muito. Você não acha mais louco do que O Farol? O Farol é do ano passado, né? E do ano passado, saiu aqui no Brasil esse ano. Mas o Farol chega a ser fichinha comparado com esse filme. Caramba, mano. Gente, assistam. Quero ver a reação de todo mundo ficando louco com esse filme. Muito obrigada, Silas, pela sua participação. Obrigada, Moana, também, por estar aqui. Obrigada. Silas maravilhoso. Gente, sigam ele nas redes sociais. Silas é um cineasta incrível, um diretor incrível. Eu que agradeço, foi uma honra e foi uma experiência bem legal. Minha primeira experiência com podcast foi bem divertido. É isto. Obrigada, galera. Até... Tchau. Até o próximo. Tchau! Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri.